Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o senador Isalci Lucas apontou a perda de tempo dos parlamentares da comissão sob o comando dos governistas. O senador lembrou que até mesmo o plano de trabalho da relatora previa apurar as responsabilidades pela invasão dos prédios dos três poderes, inclusive as omissões. Ele disse: então está muito claro no plano de trabalho que um dos itens aqui que seriam apurados seria a omissão, porque é tão grave quanto as ações. Sobre as ações nós já falamos aqui. Acho que é unanimidade, ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Quem fez tem que pagar por isso individualmente. Agora, quem se omitiu aí também deveria ter sido responsabilizado. O senador se exaltou com as blindagens às autoridades que se omitiram, lembrando uma série de fatos que já foram revelados pela CPMI, que mostram que o governo Lula foi alertado com antecedência e deixou de tomar providências que impedissem a invasão dos prédios. Isalci Lucas lembrou ainda a destruição de provas e a revelação de que a relatora teria combinado o depoimento do general do Lula através de sua assessoria. O senador Isalci Lucas lamentou que o comando da CPMI impeça as investigações. Ele disse: está aqui no plano de trabalho, agora praticamente está encerrando, acho que são 2 reuniões próximas aí, porque a outra vai ser a aprovação de requerimento. Então nós temos aí mais uma deliberativa para votar em bloco os requerimentos. E nós já assistimos a esse filme antes. Com certeza serão todos rejeitados, pelo menos aqueles que querem esclarecer a questão da omissão. Isalci Lucas questionou como a CPMI pode aceitar a forma como foi tratada pelo ministro de Lula, Flávio Dino. O que é isso? Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Como a gente pode aceitar alguém que apaga, realmente propositalmente, as provas do diálogo que ele recebeu da ABIN com Saulo? E fica por isso mesmo, não se apura de fato o que aconteceu. Então é lamentável. O senador apontou que mesmo os novos fatos que foram revelados na sessão de hoje não serão levados em consideração. Ele mencionou que o depoente trabalhou para o senador Cid Gomes, mas isso não foi considerado pela extrema esquerda e ironizou: agora, da mesma forma, poderíamos trazer aqui a responsabilidade de outros também. Ora, se é assim, então, será que esse plano começou lá no governo do Ceará, lá atrás, na época? Isalci comentou: então, são coisas absurdas. Será que aquele movimento do 7 de setembro do ano passado, com, sei lá, quase 1 milhão de pessoas aqui, também estava sendo programado para esse pessoal todo estar aqui? Então, eu lamento muito que a gente não possa chegar, não é? Na verdade, por falta de iniciativa da CPMI, de coisas que foram declaradas aqui claramente da omissão. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. O senador se exaltou com as blindagens às autoridades que se omitiram, lembrando uma série de fatos que já foram revelados pela CPMI, que mostram que o governo Lula foi alertado com antecedência e deixou de tomar providências que impedissem a invasão dos prédios. Isalci Lucas lembrou ainda a destruição de provas e a revelação de que a relatora teria combinado o depoimento do general do Lula através de sua assessoria. O senador Isalci Lucas lamentou que o comando da CPMI impeça as investigações.
Ele disse: está aqui no plano de trabalho, agora praticamente está encerrando, acho que são 2 reuniões próximas aí, porque a outra vai ser a aprovação de requerimento. Então, nós temos aí mais uma deliberativa para votar em bloco os requerimentos. E nós já assistimos a esse filme antes. Com certeza serão todos rejeitados, pelo menos aqueles que querem esclarecer a questão da omissão. Exalci Lucas questionou como a CPMI pode aceitar a forma como foi tratada pelo ministro de Lula, Flávio Dino. O que é isso? Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Como a gente pode aceitar alguém que apaga, realmente, propositalmente, as provas do diálogo que ele recebeu da ABIN com Saulo? E fica por isso mesmo, não se apura de fato o que aconteceu. Então, é lamentável. O senador apontou que mesmo os novos fatos que foram revelados na sessão de hoje não serão levados em consideração. Ele mencionou que o depoente trabalhou para o senador Cid Gomes, mas isso não foi considerado pela extrema esquerda e ironizou: agora, da mesma forma, poderíamos trazer aqui a responsabilidade de outros também. Ora, se é assim, então, será que esse plano começou lá no governo do Ceará, lá atrás, na época? Exalci comentou: então, são coisas absurdas. Será que aquele movimento do 7 de setembro do ano passado, com, sei lá, quase 1 milhão de pessoas aqui, também estava sendo programado para esse pessoal todo estar aqui? Então, eu lamento muito que a gente não possa chegar, não é? Na verdade, por falta de iniciativa da CPMI, de coisas que foram declaradas aqui claramente da omissão. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Presidente, eu vou concordar plenamente com o que foi falado aqui pelo meu querido e colega deputado, que foi meu colega na Câmara, o nosso Paulo Magalhães, que é do seu estado, da Bahia, representa muito bem a Bahia, que ele disse assim claramente: estamos perdendo tempo. Disse isso e eu concordo plenamente. Nós temos tantos depoimentos importantes aqui, a gente não consegue ouvir. Eu vou ler agora só o plano de trabalho da relatora. Plano de trabalho. O plano de trabalho começa assim: de acordo com a indicação do requerimento da CPMI, tem por objetivo apurar a responsabilidade pela invasão da sede dos 3 poderes, buscando esclarecer quem planejou, quem executou ou se omitiu. Esse está na introdução. Averiguar se houve efetiva emissão de alertas sobre os riscos de violência, quando foram feitas, quem as recebeu e que providências foram tomadas em relação às eventuais advertências. Estou lendo o plano de trabalho. Objetivos. Aí que dentro dos objetivos tem aqui uma parte importante. É certo que será necessário ouvir no momento adequado o ministro da Justiça, Flávio Dino, o então interventor da Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli, e o general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Todos eles, certamente, têm muito a contribuir com essa CPMI. Estou lendo o plano de trabalho. E, de fato, o G. Dias contribuiu muito quando esteve aqui. Aí, no final do plano de trabalho, apresentaremos as linhas gerais de investigação. Aí está aqui no plano de trabalho, evidentemente sem prejuízo de novos fatos. O planejamento e atuação dos órgãos de segurança pública da União, do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro, bem como o apagão na execução das medidas de contenção. Bem, então está muito claro no plano de trabalho
que um dos itens aqui seria apurado, seria a omissão, porque é tão grave quanto as ações. As ações, nós já falamos aqui, acho que é unanimidade, ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Quem fez tem que pagar por isso, individualmente. Agora, quem se omitiu, aí também deveria ter sido responsabilizado. E aqui, em vez de estar perdendo tempo com esses depoentes que o próprio Supremo já deu a eles a possibilidade até de ficar calado, como sempre, e também nem vir aqui, mas eu digo assim, para uma relatora, para quem quer realmente desvendar a verdade, o seu Saulo acabou, o senador Girão passou o vídeo aqui do Saulo, que é da ABIN, era o adjunto da ABIN, 33 alertas, desde sexta-feira, tinha lá o comunicado, os alertas, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No domingo, 8 da manhã, o próprio G. Dias diz assim, teremos problema, está escrito lá. Nós vimos no plano escudo que, após a identificação de qualquer problema, 15 minutos, você tem 25 minutos de deslocamento, ou seja, em 40 minutos, não só o Comando Militar do Planalto, que eu conheço bem, como a Polícia do Exército, o Batalhão da Guarda Presidencial, a Força Nacional, todo mundo, se fosse demandado, estaria aqui em, no máximo 40 minutos. Ora, se o ministro já sabia que ia ter problema, como esse general responsável pelo GSI não tomou nenhuma providência? Aí o Saulo, nós recebemos aqui, porque ele disponibilizou a quebra do sigilo, nós identificamos que o Saulo tem lá 126 páginas do Saulo conversando com G. Dias. E aqui na maior cara de pau, o G. Dias também coloca o seu celular disponível, como o e-mail institucional. Aí não aparece, as mensagens foram apagadas ou destruíram as provas até dia 30 de abril. A partir de 1º de maio é que tem alguma coisa. Mas mesmo assim foi identificado, nessa quebra de sigilo, a troca de informações da relatora com o ministro. O ministro falando com o filho dele, combinando com o chefe de gabinete, e está claro, era bom passar ali até como foi feito já aí pela própria relatora, as mensagenzinhas. É o chefe de gabinete da senadora? Vai mandar o documento, está lá o anexo, 2 anexos, onde tem o diálogo. Ah, mas é pergunta que todo mundo faz. Sim, mas quem faz primeiro e por tempo indeterminado é a relatora. Agora vem lá o general Penteado e diz, olha, se tivéssemos recebido os alertas, nós teríamos agido e não teria acontecido o que aconteceu dia 8 de janeiro. Aí nós já sabemos, os 33 alertas foram recebidos por quem? Nós já sabemos. Mas não conseguimos aprovar o requerimento para trazer as pessoas para saber o que eles fizeram com os alertas. Jogaram no lixo, assumiram a responsabilidade e não passou essa informação para ninguém. Se passou para quem? E esse quem, que tem o poder de decisão, fez o quê? Está aqui no plano de trabalho. Agora, praticamente está encerrando. Acho que são 2 reuniões próximas, aí, porque a outra vai ser a aprovação do requerimento, não é? Então nós temos aí uma deliberativa para votar em bloco os requerimentos, que nós já assistimos esse filme antes, com certeza serão todos rejeitados, pelo menos aqueles que querem esclarecer a questão da omissão. Eu disse antes da CPMI e digo sempre, falei várias vezes no plenário aqui, o 8 de janeiro não teria acontecido da forma como aconteceu se realmente o GSI tivesse agido. Então a responsabilidade do general G. Dias, né, e também de outras pessoas que também poderiam ter agido, como o próprio ministro da Justiça. Como é que o ministro da Justiça não recebeu? Aliás, tem vídeo que já foi passado aqui, ele dizendo assim, não, eu estava lá sim, e liguei para o presidente, e o presidente já sabia. Ora, como
uma gravidade dessa, porque o teor dos alertas era muito claro, ninguém tinha dúvida. Qualquer um que lesse aqueles alertas saberia que teria no dia 8 de janeiro o que aconteceu. Então, a omissão, a falta de atitude e a irresponsabilidade, talvez interesses que isso ocorresse, não é, tem que ser apurado. Então, eu lamento, sinceramente, não é, que um senador, ex-governador, ministro, diga para essa CPI: olha, o contrato, olha, um órgão de segurança, Ministério da Justiça, que tem o GSI sob a sua responsabilidade também, né, a BIM e outros órgãos. Aí diz assim: não, a empresa contratada apagou todas as imagens do Ministério da Justiça. O que é isso? Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Não é? Como a gente pode aceitar alguém que apaga realmente, propositalmente, não é, as provas do diálogo que ele recebeu da ABIN com o Saulo, e fica por isso mesmo, não se apura de fato o que aconteceu? Então, é lamentável. Eu preparei várias perguntas aqui para o Wellington, não é? Lembrando, inclusive, que ele também foi servidor, ele trabalhou no governo do Ceará, sob o nosso colega, o comando do nosso colega que foi governador, Cid Gomes, que também foi assessor. Mas isso aqui, acho que a senadora Damares deixou muito claro, né, que eu já fui secretário, senadora Damares, e minha secretaria, uma parte funcionava no setor de indústria aqui e outro no Buritinga, lá em Taguatinga. E eu não sabia, eu não tinha como acompanhar ou responsabilizar por atos feitos por funcionário lá, né, no setor de indústria. Então, acho que Vossa Excelência disse muito bem aqui, deixou muito claro, né, que a sua relação não era direta, foi através de uma secretária, não é, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Agora, da mesma forma, não é, poderíamos trazer aqui a responsabilidade de outros também. Ora, se é assim, não é, então, será que esse plano começou lá no governo do Ceará, lá atrás, na época? Não é? Então, coisas absurdas. Será que aquele movimento de 7 de setembro do ano passado, com, sei lá, quase 1 milhão de pessoas aqui, também estava sendo programado para esse pessoal todo estar aqui? Então, eu lamento muito que a gente não possa chegar, não é, na verdade, por falta de iniciativa da CPMI, de coisas que foram declaradas aqui claramente da omissão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Próximo orador.